E a jornada da cura holística é este mentor, é este processo feito por alguém que, atravessando estes desertos do sentimento, esses desertos da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, sabe identificar os pontos, porque ao criar a jornada da cura holística, esta criação foi o resultado de mais de 30 anos de toda essa luta que estamos falando, de toda essa dificuldade de identificar as vivências, as circunstâncias da minha vida e ver que aquilo que estava vivendo eram aspectos ou eram sintomas decorrentes da depressão. Quantas vezes eu identificava que certos eventos da minha vida eram karma. Ora, se eu passei isso na infância, se eu passei isso em certas fases da vida onde eu não tinha possibilidade de me defender adequadamente, porque os processos, as vivências de violência, de abuso na minha infância foram muitas. Então eu não tinha como intervir nessas circunstâncias, nessas situações. E aí, se eu não podia fazer nada, então costumamos entender na busca de explicações que esse é karma, ou que o mundo é assim mesmo. Mas não importa o que aconteceu, o que importa é que quando nos determinamos a mudar a nossa maneira de ser, isso é possível. Em vez de ficarmos buscando causas para o nosso sofrimento, isso foi devido a esse evento que aconteceu na minha infância. Isso é porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, porque tal situação aconteceu, ou porque tal outra situação não aconteceu. O que é mais importante não é o passado, o que é mais importante é o presente. E que nós podemos modificar a nossa vida a partir desse presente. E é isso que a jornada da cura holística nos possibilita. Mas primeiro precisamos identificar este mundo comum, este estado de coisas insatisfatório, mas que nós temos medo de olhar para ele de uma forma direta, de uma forma assertiva e dizer realmente é insatisfatório. Eu quero mudar. É comum termos medo de mudar, porque e se não conseguirmos? Aí eu não conseguirei mais ser como eu era e não consegui ser do jeito que quero ser. Mas eu quero te dizer que não é assim que acontece. Quando nós nos determinamos a superar certos estados, certas condições de saúde mental, emocional, nós temos todas as condições de construirmos uma vida nova para nós. É claro que nós vamos encontrar muitas resistências, porque quando nos determinamos a mudar, quando nós nos determinamos a criar uma nova vida, estes condicionamentos mentais aos quais estamos acostumados reclamam. Então, é claro que as resistências ocorrem, porque estamos condicionados a uma forma de ser, estamos condicionados a uma forma de pensar, estamos condicionados a uma forma de sentir, e quando nos propomos a sermos de uma maneira diferente, nós não sabemos como é isso. E todo o nosso sistema, que estava acostumado àquelas outras formas, reage. Todo o nosso sistema de sobrevivência, todo o nosso modo de sobrevivência acende o alerta, porque nós estamos saindo do familiar, estamos indo para o desconhecido. E o modo de sobrevivência é aquele que evita de todas as formas o desconhecido, porque é no desconhecido que estão os predadores, é no desconhecido que estão as situações que poderiam extinguir a nossa vida. Só que esta função do cérebro límbico, ela é uma função que está ligada à nossa ancestralidade, porque o que nós devemos considerar no presente é que é no desconhecido que estão as possibilidades de transformação. É no desconhecido que estão aquelas oportunidades de encontrar pessoas, situações, recursos para nós construirmos uma nova maneira de viver. Então, a resistência
a esse chamado para a mudança, a resistência para essa transformação, ela surge com muita força. E aí a atuação de um mentor é muito importante porque ele sabe que para além daqueles desafios estará a outra margem do rio. E estas primeiras etapas, não é, identificarmos o estado em que temos vivendo, o estado insatisfatório, o mundo comum, aceitarmos esta consciência para a nossa transformação, esse chamado para a mudança que brota dentro de nós, porque quando começamos a ver que de fato estamos insatisfeitos, como quando começamos a sentir que queremos mudar, que queremos melhorar, é que no nosso íntimo, a sabedoria íntima que reside dentro de nós, emite uma espécie de um chamado para a nossa consciência, para que nós caminhemos para a frente, para que nós iniciemos um processo evolutivo. E então nós nos determinamos a avançar. Aí surgem as resistências, aí surgem as reações. Muitas vezes nós ficamos doentes, dores de cabeça, as irritações recrudescem, as dificuldades aparecem, mas é preciso que nós perseveremos. Todos estes elementos que estamos debatendo estão relacionados pela neurociência. Estes comportamentos do pensamento, essa origem subconsciente dos pensamentos, a atuação dos pensamentos sobre os sentimentos, sobre as emoções, como as redes neurais, que são a aglomeração desses neurônios, ou que são, vamos chamar assim, o ajuntamento desses neurônios para um mesmo propósito. Nós temos uma rede neural para cada uma das atividades ou das coisas ou das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então nós temos uma rede neural associada ao trabalho, uma rede neural associada a uma atividade em casa, a um filho, a ir ao supermercado. Então todas as nossas atividades são processos, redes neurais em ação em nosso cérebro, e nós podemos modificá-las. Para que nós as modifiquemos, precisamos estabelecer uma série de práticas que promovam certas substâncias químicas em nosso cérebro que nos ajudem a superar aquelas outras que estamos viciados nos comportamentos do estresse, nos comportamentos depressivos. Então, substâncias que são produzidas pelas atividades físicas, pela alimentação saudável, pela meditação, pela oração, pelo autocuidado, pelas práticas de autocuidado, de autoamor, pela fé e expansão da nossa consciência na realização dos nossos sonhos, na realização dos nossos ideais. Todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos legítimos, e quando nós vamos abrindo mão daquilo que sonhamos, daquilo que acreditamos que podemos ser, muitas vezes fazemos isso em nome dos filhos, em nome de circunstâncias da vida, esquecendo ou não percebendo que nós passamos a cobrar dessas pessoas ou dessas circunstâncias este nosso sacrifício, porque algo dentro de nós diz que é por causa dessas pessoas que nós estamos sendo infelizes, embora isso seja um processo subconsciente, não é claro para nós. E aí está a questão, mais uma vez, de um mentor que nos ajude a identificar essas questões.